computer. Ok. Olá, consciência. Tudo bem com você? Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui acompanhado do Tom Campbell, trazendo ideias para você que possivelmente sejam libertadoras para você. E toda terça-feira estamos aqui em conjunto, fazendo esse esforço. Na mesma linha, eu e o Zeca Werneck, companheiro aí já de muitas lives anteriores, e a gente acompanha sempre o feedback, o seu feedback, as suas questões, as suas posições, nos comentários que você deixa para nós. Ficamos felizes com os comentários positivos que estamos recebendo, agradecemos demasiadamente o feedback e as questões e sugestões. Muito obrigado por seu acompanhamento, que está sendo crescente aí no YouTube, e feliz pelo seu feedback para saber que estamos ajudando, né? Porque a gente está fazendo aqui com a melhor das intenções, mas às vezes não sabe se está atingindo no alvo e ajudando as pessoas ou não. Esse é o único objetivo aqui. E então ficamos muito felizes de saber. Obrigado por se comunicar conosco aqui. E vamos continuar trabalhando nessa mesma linha. Então, o assunto que a gente estava justo discutindo antes de começar aqui para trocar ideia com vocês hoje é algo também nessa linha que visa a questão de minimizar o medo, né? O medo é o oposto do amor, né? Em termos de evolução, o medo é o que te arrasta para baixo, junto com o caos, com as crenças, com o ego egoísta, né? Com as disputas exageradas. Isso é o que te arrasta para baixo. E o que te leva para frente é tudo aquilo que está correlacionado com o amor verdadeiro, com o cuidado pelo outro, com carinho. Claro que com uma autovalorização básica mínima, né? Se você não tiver um senso de valor próprio, você não tem nem como compartilhar isso, então é importante desenvolver isso também. Mas à medida que a gente cresce, a gente percebe que a gente está aqui pela relação com o meio, pelo benefício que a gente pode dar, pela colaboração que a gente pode dar, e esse tipo de amor é que é a direção do crescimento. Então, essa não é uma realidade de medo, aqui não é uma Matrix das máquinas, como no filme Matrix, né? É uma realidade de consciência, construída pela consciência fonte, interagida por nós consciências, por nós eu reais, através desses avatares, como sempre o Zeca e eu colocamos aqui, e é uma realidade que tem de tudo, é uma realidade dual, né? Ela tem pessoas vibrando em todos os níveis, e é isso que gera, muitas vezes, essa confusão, é o que a gente pretende esclarecer um pouquinho hoje, trocar uma ideia, para acalmar o seu coração, porque às vezes eu vejo que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Houve muita coisa ruim, né? Tem pessoas usando informações, né? De uma forma negativa, juntando coisas de uma forma negativa em raciocínios, onde gera medo nas pessoas. E eu observo o seguinte, intencionalmente ou sem perceber o que estão fazendo, em alguns casos aí, eventualmente até relativamente positivos, né? A pessoa nem percebe o que está fazendo, mas em muitos casos, talvez na maioria, quem está inspirando medo em você, ou tentando inspirar medo em você ou em mim, com histórias terríveis, né? Está tentando manipular você, porque a pessoa com medo ela é muito mais fácil de manipular. Ela fica amedrontada e ela tende a seguir instruções na medida que recebe sem raciocinar se as instruções são boas ou não. E, em geral, essas pessoas vão criando aqueles correligionários, né? Que às vezes com questões até de pagamento, né? de grupos fechados e tudo mais, porque a pessoa, claro, ela está vendendo um medo para você, ela está criando um medo para você e tentando vender uma solução também, muitas vezes, né? Então, é algo muito negativo. E a intenção hoje é tentar esclarecer isso da melhor forma possível, que a gente puder ajudar, porque eu tenho uma visão completamente diferente do universo, que coincide com a visão que o Tom tem e que coincide também a gente conversando aqui com muito da visão do Zeca. E então a gente vai tentar passar um pouco disso para você. E a tentativa é justamente essa: deixar o medo para trás, deixar o medo de lado, né? Sair da vibração do medo. E que é algo que é ir para o lado positivo. E para quem? Positivo para você, positivo para os seus, positivo para as pessoas com quem você se relaciona. Enquanto que ir na direção do medo vai ser justamente o contrário, negativo para você e para toda a sua rede de relacionamentos. Zeca, quiser começar falando alguma coisa, por favor, senão eu não paro mais. Não, tá ótimo. Foi uma excelente introdução. E, assim, eu acho que a gente tem quatro perguntas
que devem ser feitas, que é quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, para a gente se situar na vida, independente da tua religião, do que você acredite ou não acredite, mas a gente sabe que isso aqui é um lugar que tem um tempo determinado, apesar de a gente não saber qual é esse tempo, mas todos nós sabemos que não iremos ficar aqui para sempre. E se você não acredita que vai acontecer nada depois ou nunca aconteceu nada antes, tudo bem, faça o que você quiser. Mas a grande maioria que eu acho que está aqui acredita que tem uma continuidade. Então, para essa continuidade, a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui que a gente vai levar para essa continuidade. Então, essa questão do medo, eu vejo muito essas teorias que são colocadas porque existe essa ignorância de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui. Isso que eu acho que é importante que a gente consiga dar uma esclarecida aqui, porque, na verdade, isso começa a te direcionar na tua vida e entender para que esse planeta serve, porque é fácil de ver hoje que esse planeta não aconteceu por acaso. Isso aqui não é uma coisa que surgiu do nada, de repente, e foi batendo uma rocha na outra e esfregou daqui e dali, nasceu a gente, sem que não tivesse uma inteligência que tivesse imaginado isso e que tivesse proporcionado que acontecesse o que aconteceu para a gente poder estar aqui agora, no nível de consciência que a gente tem hoje, que é o nível mais elevado da história, né? Obviamente, né? A gente está vindo num processo de evolução, e a gente agora já está sendo capaz de entender realmente como funciona todo esse processo. Então, eu acho que a maior pergunta desse momento é o que você está fazendo aqui? Né? E o Mário, assim como eu também, a gente entende que você está num processo de evolução. Mas é importante também entender o que é esse processo de evolução, porque isso também fica uma coisa, às vezes, meio muito expandido, né? Evoluir para onde, para quê, como. Então, eu entendo que a gente vem como um centro de consciência dentro de uma consciência maior, cada um se individuou num pequeno centro dentro dessa consciência que podemos chamar de universal, consciência cósmica, e a gente aqui se separou, aparentemente, para viver essa experiência, para poder nos conhecer como consciência que somos, né? Então, todo esse processo que a gente vive aqui, ele foi criado para isso. E claro que os desdobramentos que acontecem aqui servem para nos despertar para isso. E às vezes são desdobramentos que a gente acha muito triste, muito doloroso, desgastante, acontecem tragédias, mas isso tudo faz parte desse processo, né? Porque aqui é como se fosse um centro de treinamento, uma escola, né? Que a gente está desenvolvendo essa consciência de quem nós somos. Então, é importante que a gente compreenda esse processo, que existe um objetivo, né? A gente não está aqui à toa só para ganhar dinheiro, viajar e ter alguns prazeres físicos. É muito mais do que isso. Se você entende que tem um objetivo maior e você começa a querer saber qual é esse objetivo, você vai mudando os teus sentimentos em relação a tudo que te falam. Porque contar história pode contar um monte de histórias. Eu já ouvi teorias de conspiração das mais variadas, né? Então, e claro que, assim, obviamente que existe uma base para isso, porque a gente não tem muita escolha. A gente está aqui e a gente tem que jogar um jogo, né? Meio que um colégio interno. Você foi matriculado nessa escola e agora só sai na hora que acabar o teu tempo aqui, né? Não dá para você agora pedir altos e eu vou ali em outro planeta dar um tempo lá. Mas é uma escola, né? Então, é um aprendizado que a gente está tendo aqui, e esse aprendizado ele não é físico, ele não é uma evolução através das suas conquistas financeiras, conquistas de relacionamento, seja lá o que for.
ele é uma conquista da tua consciência, né? De obter a própria consciência dela mesma e da consciência que ela faz parte. Acho que eu também falei bastante aqui, Mário, se quiser entrar aí, estamos Não, inspirados hoje. vamos interagindo e trocando um pouco, assim a gente É, descansa o ouvido da pois é, pessoa, muda o tom de voz, muda o entendeu? tom. Então, é justamente um dos pontos, né, por trazer esse tema aqui, é justamente essa questão de conspirações, né? Conspiração é uma coisa normal, comum aqui nesta realidade, entre pessoas de baixo nível que estão trabalhando para adquirir poder. Isso é sinônimo de um ego bastante desenvolvido, de uma insegurança gigante, né? De muitas crenças, de muitas a pessoa não tem autoconfiança, não sabe o que é, né? Então, quanto mais baixo, mais ela tenta se afirmar, pressionando, abusando o outro. E aí vai criando, vai juntando grupos de pessoas nessa mesma vibração, e existem conspirações aqui em função da qualidade do ser humano, não ser aquela qualidade maravilhosa que poderia ser e que um dia chegaremos a ter, né? Então acaba criando esse tipo de coisa aqui, mas é aqui, né? E a gente estava comentando antes, esse tipo de pessoa, tanto as pessoas que a gente considera boas como considere ruins, elas morrem. E elas levam a qualidade que elas têm aqui, o avatar delas encerra, e elas saem com aquela qualidade maravilhosa que desenvolveram, né? Então, agora, isso não significa que, que elas vão ter um poder maior lá do lado de fora para pegar e controlar a conspiração do lado de fora. Veja, eu vejo o seguinte, o que a gente observa, que a coisa é muito simples, existe uma consciência, né? Um oceano de consciência, uma internet de consciência, existem as consciências individuadas, como ele comentou, e que é o que nós somos, que estamos pilotando esses avatares, esses personagens, neste período de interação aqui, tendo experiência que possam nos agregar algo para a qualidade de consciência que somos. E assim, a gente tem aquela sensação de que não pode sair daqui, não, né? A gente, como é que é? Se alistou para esse período aqui e a gente tem que ir até o fim, aproveitar o máximo que der nesta escola, mas ninguém veio à força, ninguém veio com o braço arrastado, por mais que alguém ache que veio, não veio, porque ninguém é posto aqui a ferros à força, senão a escola não funcionaria, ok? Isso não seria uma escola, seria uma prisão. E é outra coisa, tem muitas teorias da conspiração que acham que isso aqui é um planeta prisão, né? Bens a Deus, né? Se isso é uma prisão, porque a gente ainda consegue levar vidas bastante razoáveis aqui no que seria esta tal prisão. Mas é assim, a questão é uma prisão mental. Hoje eu publiquei uma imagem aqui, por coincidência ou não, né, que não existe, de uma pessoa chegando numa casa com um portão grande de ferro, só que os portões estão abertos, e no portão grande tem um portão menor, que é para passar pessoas, para não precisar abrir. O portão grande é para carros e o portão pequeno é para pessoas. Mas o portão está escancarado, o portão de veículos. Então, ele poderia passar direto, mas o cara está tão acostumado, né, nos condicionamentos mentais dele a passar pelo portãozinho, que ele foi lá, se enfiou entre o muro e o portão, abriu o portãozinho, passou para o lado de dentro do portãozinho, sendo que o portão grande estava aberto, e fechou o portãozinho e seguiu para dentro da casa. Olha, eu não sei se aquilo é fake, não parecia que era uma pessoa que estava ali e não estava até muito bem da cabeça, talvez, mas aquilo representa muito bem o que são nossos condicionamentos mentais. Eu achei a metáfora fantástica, não resisti, publiquei lá, porque eu quando vejo uma metáfora visual boa, eu sou assim mesmo, eu não resisto, eu publico. E o cara, Muito bom. assim, aquilo parece exatamente nossos condicionamentos mentais. A gente cria barreiras mentais, achando que as coisas são de determinada forma, sem perceber que elas sequer podem ser diferentes ou não ser exatamente o que eu acho que estou vendo, e eu continuo seguindo aquele padrão, mesmo que os portões da casa estejam escancarados. Eu continuo passando pelo portãozinho. Se você não teve essa oportunidade, entra no nosso Instagram e dá uma olhada na imagem, porque ela é muito impactante. Como você pode fazer as coisas de forma automatizada, seguindo as programações da sua inteligência artificial de baixo nível, que está lá só para te ajudar a tocar o básico, e você foi aceitando aquilo e tomando aquilo como verdade, e as barras das crenças são mais fortes que quaisquer barras de metal que você tenha na realidade que parece física e material. E a gente acaba adotando posturas
de vítima, né? Numa situação dessa, onde outros estão tentando nos convencer de que a realidade é algo que você deva temer, que existem seres poderosos manipulando a sua vida e que você não pode fazer nada a respeito, aí você, se você não pode, os seres são poderosos, você virou vítima. E se você virou vítima, você precisa de um salvador. E o cara está sempre pronto a vender a solução para você e pumba, você acabou de cair na mão dele, seja quem for. Então, todo mundo que está gerando medo tem apenas duas classes. Ou ele está tentando manipular você conscientemente, sabendo o que está fazendo, né? Conscientemente, no grau de consciência infeliz que ele tem, né? Mas sabendo que ele está te manipulando. É para isso que ele está fazendo. Ou então, às vezes, ele é um pau mandado que está seguindo aquilo que alguém disse e nem sabe para que está falando aquilo, né? Então, ou é uma das duas coisas. De qualquer forma, as duas coisas vão prejudicar você. Então, tudo que alguém estiver falando que é apenas para gerar medo, e nós estamos falando do medo físico. Se alguém está te explicando que uma zona física da cidade sua, do seu bairro, é perigosa, porque pode ocorrer crime ou atropelamento, ou sei lá o quê, por favor, tome cuidado. Ninguém está falando que porque você está abrindo a sua mente, você vai ficar invulnerável, né? Uma zona de risco é uma zona de risco. Se entrar na jaula do leão, tem grande chance dele acabar com você. Então, não é uma coisa, não é desse medo que estamos fazendo, é aquele medo psicológico, né? Aquele medo que te deixa preocupado. É esse que é usado para te manipular, né? Às vezes, até esse outro medo externo é usado também, né? Para criar um ambiente ruim, de forma que você compre a solução que está sendo vendida, seja ela qual for. Nós estamos falando de A, B ou C, né? Mas existem N pessoas de má índole tentando abusar de você. Agora, você está trabalhando no autoconhecimento para crescer e para se desenvolver, justamente para se deslindar dessas historinhas que são contadas e que você simplesmente cai, acredita e, pumba, é empurrado numa direção e na outra, indo para lá e para cá com o vento, sem a menor condição de cuidar da sua vida e ter uma melhor qualidade de vida, porque enquanto estivermos aqui, é ideal que sigamos crescendo, sigamos aprendendo e com a melhor qualidade de vida que a gente achar que deva e que consiga ter, né? Agora, não vai ser sendo manipulado e se achando vítima que a gente vai ter êxito nesse esforço. Com certeza. E esse exemplo do portão que você falou é ótimo para a gente entender, porque o que, que nos tira desse medo e o que nos faz não acreditar nessas teorias? É o conhecimento. Então, a gente entender, né, o que nós somos e o que nós não somos ajuda muito nesse processo. Esse rapaz do portão, ele está obedecendo uma programação. Por quê? Porque é como se fosse uma máquina. Se eu programar uma máquina, seja ela qual for, hoje eu precisei acordar cedo, eu vou lá, programo meu despertador para as 7 horas da manhã, ele vai tocar às 7 horas da manhã. Independente que o meu compromisso tenha sido adiado ou não, se eu não desprogramar aquilo, ele vai tocar às 7 horas da manhã. Eu estou falando de uma máquina simples. A nossa máquina, que é o nosso corpo-mente, é uma máquina muito mais sofisticada e ela vai aceitando programações que a gente vai instalando sem perceber. Então, esse conhecimento que a gente está querendo trazer aqui traz uma liberdade de você ser quem você é e não ser quem você não é. Porque a gente muitas vezes está vivendo uma vida que nós não somos isso, né? A gente acredita que é uma coisa que a gente não é. Então, o nível de consciência que a gente está hoje, que permite que a gente esteja aqui conversando, falando com um monte de gente, ou um monte de gente aceitando essa conversa, mostra que a nossa consciência já está muito evoluída. Senão a gente já está aqui falando sozinho, né? Não ia ter ninguém interessado em assistir isso. E a gente tem que olhar para trás e ver que, por exemplo, a religião, ela teve que usar o medo para poder permitir que a vida acontecesse, porque senão era um monte de gente bárbara, primitiva. Se não tivesse lá falando que vai acontecer isso, Deus vai castigar, você vai para o inferno, se matar vai acontecer não sei o quê, se fizer isso, se roubar. Então, era um nível que precisava impor aquele medo, e mesmo assim, muita gente ainda fazia um monte de coisa, mas as pessoas estavam sendo treinadas ali através do medo, né? Tem o diabo, que o diabo vai fazer isso e vai. Como é que aquele tridente do diabo vai ficar te espetando lá no inferno o resto da tua vida? E isso foi um nível de consciência que a humanidade tinha. Hoje nós não estamos mais
nesse nível e a gente não precisa, é como uma criança. A criança, às vezes, os pais têm que tratar de uma certa maneira, porque não adianta explicar para ela que ela não pode comer terra, por exemplo, que aquilo vai trazer uma bactéria, que a bactéria vai infeccionar o estômago dela. Tem que falar que não pode comer terra, senão vai ficar de castigo, né? Porque no nível que ela está, é isso. Assim, o nível da humanidade, durante muito tempo, foi esse. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, e o diabo vai ficar lá te queimando, te ardendo, e isso e aquilo. Agora, eu acho que a gente não está mais nesse nível, então a gente pode compreender o que é o nosso verdadeiro adversário, que são essas próprias programações que o Mário estava falando ali. Não tem outro adversário. O adversário é esse. Então, esse adversário ele está dentro de nós. E a gente hoje, com toda essa tecnologia, né, a gente falando de tecnologia, como o Mário sempre fala e eu sempre falo, a gente consegue entender que a gente está lidando com uma máquina. E a gente não é a máquina. Só que a gente não consegue fazer ainda essa distinção do que é a máquina, do que é um personagem artificial criado pela inteligência dessa máquina e o que é você de verdade. Esse é o processo. Aí que a gente tem que chegar. É como separar alguma coisa que está muito misturada, né? Que você não consegue perceber o que é uma coisa e o que é outra. Por isso tem todo esse cenário do planeta que nos permite viver diversas experiências que vão nos despertar para o que a gente é em algum momento. E a gente está nesse nível de consciência agora. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar cada vez mais conhecimento, mais informação, entender, na minha maneira de ver, entender a tecnologia, o que é inteligência artificial, o que é uma realidade virtual, como é que os nossos sentidos funcionam, para você realmente compreender que isso é uma máquina, que nós temos um computador na cabeça. Não tem nenhuma distinção desse computador para um computador que está aqui fora. É que essa máquina ela é mais sofisticada, porque ela é capaz de sentir, né? Então, você lida com energia que uma máquina normal não tem a capacidade de lidar. Então, ela é um nível maior do que as máquinas que a gente conhece. Mas é uma máquina. E o que a gente está aprendendo aqui é dominar essa máquina. E para dominar essa máquina, a gente tem que se separar dela. A gente comanda essa máquina mentalmente. Então, cada vez mais, você tem que aprender quais comandos que você tem que dar e quais comandos que você não tem mais que obedecer. E essa liberdade de sair dessa prisão, dessa escravidão, desse medo, só o conhecimento traz. Porque a criança, ela acredita em qualquer coisa. A babá fala que se ela não dormir de noite, ou tem um monstro debaixo da cama que vai puxar o pé dela, ela fica ali apavorada e não sai da cama. Ou tem diversas histórias até que a pessoa até fica traumatizada com essas historinhas infantis, né? Mas por quê? Porque a criança é ignorante, ela não conhece a vida, ela não sabe compreender aquilo e a babá consegue passar aquele medo para ela para poder dominar ela, para ela não dar trabalho, né? Esses casos que o Mário está falando de teorias da conspiração, a intenção talvez seja que a pessoa enxergue naquela pessoa que está falando aquela teoria algum tipo de salvação, ou até aquela pessoa consiga receber algum dinheiro por conta de estar passando a solução para aquele problema que ele mesmo gerou. Mas o fato é que o que vai te trazer liberdade é o conhecimento e colocar em prática, como eu sempre falo, o que você está aprendendo. Claro que não é da noite para o dia, a gente tem que ir devagar, é um processo, tem muitos desafios que fazem parte do jogo, né? Se não tivesse esses desafios, a gente não iria assimilar o que a gente tem para assimilar, né? Então, é um aprendizado que exige que a gente realmente coloque a mão na massa, né? Que a gente seja o, quem está experienciando tudo, né? Não adianta eu te contar só. Eu posso te dar um caminho. Vai por ali que você vai encontrar alguma coisa. Mas só você vai poder ir pelo caminho e ter a experiência que vai te trazer essa liberdade, esse conhecimento e essa expansão da tua própria consciência. Parafraseando alguém, ou usando a frase diretamente, porque você falou e me lembrou,
Você É, falou que o conhecimento vai libertar, né? E o que costumo sim, dizer assim, a verdade te libertará, sim, né? Eu nem Jesus, sei qual é a Jesus, fonte disso. Jesus, Jesus. Ótimo. A verdade te libertará. É que isso é extremamente repetido por muita gente, sem inclusive citar, né? Mas, Sim, assim, não é a verdade que ela vai chegar e você não vai precisar fazer nada. O que você estava falando estava, vamos dizer, talvez mais apropriado, porque assim, é o conhecimento. Então, você precisa adquirir conhecimento próprio sobre essa verdade para que ela te liberte. Porque simplesmente ela não é a presença dela, a verdade está ali na porta. Né? Ela não faz nada para mim. Né? Eu preciso entender do que se trata, eu preciso entender a mensagem, saber como usá-la, saber o que ela queria dizer. Né? Então, a verdade te libertará se ela se transformar em conhecimento, se ela não for apenas algo que foi dito e você gravou, decorou e não resolveu mais nada. Né? Curiosamente, você também estava falando sobre a questão das programações, né? E eu sempre lembro que eu estudei bastante a programação neurolinguística, e ela tem tudo a ver com isso, e ela sempre diz, né? Esses papas são caras muito bons que entenderam o funcionamento da mente, independente de entrar no detalhe se era cérebro, se era consciência, o que era, eles perceberam que certas coisas funcionavam e foram pondo em prática. E eles perceberam que você pode a nossa mente é programável e está programada, já está lá. Tem alguma coisa com o que você já programou. Tenha vindo de onde vier, aceitado de onde for. Em geral, começa a vir dos antepassados, através dos pais, dos familiares mais próximos, na escola, nos amigos, nas igrejas, nos trabalhos, e por aí vai. Mas a gente vai aceitando, comendo isso tudo com farofa, e vai ficando consolidada aquela massa lá, e você nem sabe o que está lá dentro, mas né, você age que nem o cara do portão, age como um robô, seguindo aqueles programas que estão lá dentro. Mas a PNL, ela é muito interessante porque ela fala justamente isso. É programável e programada. Está programada, mas continua sendo programável. Então, você pode ir lá e reprogramar. E eles têm o que eles chamam de crenças possibilitadoras e crenças limitadoras. Em geral, você está programado com muitas crenças limitadoras, às vezes são até traumas, por exemplo, tem medo de altura, fobia de aranha, sei lá o quê, e ele consegue, em poucos minutos, né, trabalhando com você, fazendo você ressignificar algumas coisas internamente, reexperimentar, mudando condições lá dentro, intencionalmente, você mesmo sabendo, ele vai ajudando, e ele nem precisa saber qual é o teu problema, mas ele te ajuda, escolhe uma metodologia, começa a te ajudar, e você internamente faz o serviço, e você troca, né, uma crença limitante por uma possibilitadora. Ok? E aí, em seguida, você, por exemplo, tinha medo de água, de piscina, você vai lá e mergulha na piscina. Eu vi um caso desses. Né? No sim. curso, uma das pessoas Uhum. tinha medo de altura, outra tinha medo de água, outra de elevador, né? E não lembro se era por causa de lugares fechados ou o quê. E assim, funciona maravilhosamente bem. Agora, se a pessoa, uma coisa que é importante lembrar em todas as situações, se a pessoa está 100%, uma pessoa ideal, 100% consciente de si mesma, sabe o que é, está segura disso, vamos dizer, é uma figura imaginária, né? Não vamos dizer que ela existe aí facilmente, existem pessoas de vários graus de percepção pessoal, mas esta pessoa que estiver consciente 100% de tudo que ela é, tiver aceitado, abraçado e trabalhando com o conjunto da obra, sem ter coisas escondidas de si mesmo, ou seja, não existe para esta pessoa inconsciente, ela sabe de si. Esta pessoa não precisa se programar ou se reprogramar. Ela já sabe o que é programa, o que não é, o que é experiência direta, e ela, quando não sabe, ela aceita que não sabe, e quando quer saber alguma coisa, tem a oportunidade de experimentar, passa a saber alguma coisa. Botou o dedo na tomada, leva choque, eletricidade dá choque. Botou a mão no fogo, queima. Fogo queima. Então, assim, a pessoa sabe e então ela não precisa de crença. Então, teoricamente, tem uma frase do Tom aí também interessante: não existe tal coisa como uma crença boa, né? Crença boa, não existe crença boa, existe sabedoria. A partir do momento que você experimenta, descobre como é, você sabe. Aí é verdade, é conhecimento, Sim, né? É aquilo, esse é o processo. Aí você substitui qualquer outra coisa que estava lá por conhecimento, inclusive, especialmente, a ignorância sobre a situação. E isso que te liberta, ok? E se manter aberto para novos conhecimentos que você venha a adquirir também te dá flexibilidade para o processo, para a vida, né? Em vez de simplesmente ficar escrevendo uma coisa, um programa em cima do outro, indo lá. E outra coisa, né?
quando nós estamos falando que a mente tem programas, né, não estamos dizendo que tem linhas de código, né? É que funciona equivalentemente ao que fosse linhas de código. Mas você não enxerga os zeros e uns do computador. Agora nós estamos usando um celular, um computador, estamos vendo imagem e som. Por quê? Tudo já está transformado pela tecnologia, vamos dizer, do equipamento que a gente está usando adequadamente. Então, aquela linguagem normal, visual, sensorial, sensitiva, sentimentos, sensações, tudo isso já está transformado. Eu não estou trabalhando com zeros e uns e com linhas de programa. Então, eu vou lá, revivo uma determinada situação, mudo o cenário, né, reduzo o som, ponho uma música de fundo, são técnicas, né, que existem lá, e você revive a cena, e aí a cena deixa de ter aquele significado para você. Então, o que você fez? Você acabou de se desprogramar ou se reprogramar com algo melhor. Então, você não precisa aprender nem COBOL, nem Fortran, nem Pascal, nenhuma dessas línguas para o C++, sei lá qual é a linguagem mais moderna. Você não tem que aprender. Vamos dizer, a fonte, né, de tudo, a consciência, essa que nós somos parte, nós somos co-criadores, ela trabalha com facilidade total, né? A gente trabalha com pensamentos inteligíveis e não tem que se preocupar com linhas de programa, né? Não é isto. Mas funciona como se, né? Exatamente como se fossem programas que você está instalando e desinstalando. E quanto mais consciente a gente fica, menos a gente é afetado por medo, por essas histórias, por conspirações ou por que seja. Então, é um caminho muito interessante. O caminho é quem sou eu? Eu vou descobrir, mergulho interno, através de descobrir o que eu sou, eu percebo que, quando eu percebo o que eu percebo que eu sou um pedaço do todo. E se eu sou um pedaço do todo, eu conheço um pouco da realidade maior, porque eu conheço o meu pedaço da realidade maior, e a realidade maior não é tão diferente do que eu sou também, dados os diferentes graus. Então, é assim que eu pesquiso o meu ambiente, descobrindo o que eu sou e que eu sou interativo nesse ambiente de consciência e que eu posso interagir e fazer coisas, né? Ter propriedades, desenvolver possibilidades e me libertar de ser manipulado por uns e outros. Veja, uns e outros. Está cheio de gente de todas as direções tentando gerar medo e tentando gerar controle, empurrando você para um lado ou empurrando você para o outro, do mesmo jeito que se manipula gado numa. Os cavaleiros estão num pasto, andando em cavalos, estalando chicote, assustando o gado numa direção ou na outra, para que o gado chegue aonde ele. Isso é uma outra figura de linguagem, né, que é muito fácil de enxergar, fazendo com que aquela manada chegue no ponto. É dois, três, mais um cachorro, levando aquele monte de boi. Imagina se eles resolvessem fazer o que queriam e ir na direção que queriam, se É, alguém ia carregá-los em qualquer ninguém ia direção. Não ia. segurar. Mas os programas que eles têm aceitos, instalados, os levam a obedecer aquilo da mesma forma que o cara passa pelo portãozinho, mesmo o portão grande estando aberto. Exatamente. Tem até eu já vi um videozinho de um elefante. Você amarra o elefante pequenininho, né, numa cordinha fininha, e ele tenta sair daquilo, tenta sair, até que ele não consegue sair, se acostuma com aquilo. E depois, quando ele já está um elefante enorme, você amarra aquela cordinha no pescoço dele, que não seguraria nem um segundo se ele quisesse, mas ele acredita que está preso e não tenta fugir dali, né? Porque aquilo foi instalado, aquele programa foi instalado. Então, é muito claro que são máquinas, né? Mas não são só máquinas. Dentro daquela máquina, ou por trás daquela máquina, tem consciências. E no nosso caso, ainda tem uma coisa um pouco mais complexa, que é o personagem que nos fizeram acreditar que nós somos desde criança, né? Então, quando você recebe um nome criança ali, quando você nasce e tal, aquele personagem é criado e você passa a se identificar com aquele personagem e acreditar que aquele personagem é você. Então, todo esse processo de saber quem você é, que a gente tanto fala aqui, que é o processo de evolução, né? De você se descobrir. Na verdade, a gente tem que tirar as camadas do que a gente não é. E uma maneira que eu
procuro passar para as pessoas, que eu acho mais simples, é entender o personagem. Então, o personagem tem uma história, ele tem um nome, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem tudo isso, esse conjunto todo, e nada disso é você. Ah, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos. Não, não é. Você não é isso. O que você é de verdade está por trás disso. É como se fosse o ator que está interpretando aquele personagem. E o ator, ele tem a vida real dele fora da peça que ele está interpretando, do filme, da novela, seja lá o que for, né? E a gente é a mesma coisa, só que como a gente entrou nesse personagem ainda bebê e desde pequeno nós fomos programados para acreditar que nós somos esse personagem, o desafio é muito grande agora de se desidentificar dele. Mas é esse o processo, né? Então, o que que houve? Houve o que se chama um processo de involução. Nós fomos, involução quer dizer encobrir, né? Nós fomos encobertos por tudo isso, pelo próprio corpo, né? O que nós somos não tem nada a ver com essa nossa aparência física, né? Podemos falar que é um ponto de luz para dar uma representação aqui, e esse ponto de luz está encoberto por esse corpo. É como se eu botasse um uniforme, aquela roupa de astronauta para posar na Lua. Eu estou dentro da roupa de astronauta, eu não sou aquela roupa. Mas para ir para a Lua, eu preciso da roupa do astronauta. Para ir para o fundo do mar, eu preciso botar aquele escafandro, aquela roupa submarina, né? E nós precisamos botar esse corpo para poder participar dessa realidade. Só que, além disso, desde pequeno, a nossa atenção foi direcionada pelos nossos próprios pais para acreditar que nós somos um personagem com aquele nome, com aquela história, e nós acabamos acreditando nisso e desenvolvendo isso ao longo da nossa vida, até que chega o ponto de despertar, que é o ponto que nós estamos aqui agora, e que a gente precisa se descobrir. Então, essa é o processo de evolução. É você tirar o que você não é. Porque o que você é já está aí, né? Não está fora, está dentro. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa, ah, a felicidade está dentro, está tudo dentro, é tudo para dentro, e é isso mesmo. Você já está aí. O que você é já existe e é eterno e não é afetado pelas coisas que estão aqui. Só que está encoberto. São vários véus de ilusão que a gente vai colocando e que agora a gente está no processo de abrir esses véus. Esse é o processo de evolução. Poderia ser um processo de descoberta, de se descobrir, de ir tirando essas camadas que cobrem o seu eu real, o seu centro de consciência que você é. Fala, Mário. Não, beleza, é perfeito. Eu acho que isso aí é uma das coisas essenciais para levar aqui esta questão do que eu sou e descobrir o que eu sou, porque é isso que vai ajudar você a eliminar os medos, porque os maiores medos vêm dos maiores desconhecidos. O maior desconhecido é a morte. E as pessoas ficam pensando que morre, acaba, ou morre, vai para o inferno, ou, sabe, tem uma série de destinos não agradáveis possíveis. Tem gente que, inclusive, faz maldade, vai para um paraíso cheio de virgens, né? Tem de tudo um pouco. É, Então, assim, tem todo tipo de loucura por aí, crença. Mas o importante, né, é você saber e buscar e descobrir o que você realmente é. Porque você, quando descobre que o que você é consciência, é um eu real, como o Zeca chama, você descobre que isso existe há muito tempo, está dentro do oceano de consciência da fonte, né? Não é danificável, né? Não é prejudicial, não tem como ninguém atirar um raio, uma bomba lá, é fora deste reino, né? É um reino sutil, né, de consciência, no qual este aqui está sendo gerado internamente. Aquele reino ele tem domínio para gerar este, para influenciar este. Você está lá, né? A fonte de consciência geradora do ambiente está lá. Você, o piloto do avatar, está lá, está jogando este videogame aqui pelo lado de dentro, mas nada daqui que aconteça aqui pode impactar o ser que você é. Então, o medo da morte, uma vez descoberta a verdade, ele não precisa existir. Você vai descobrir que é apenas uma transição, que você apenas vai deixar um avatar para trás. Então, esse é o principal desconhecido. E outra coisa,
Você só vem aqui porque aqui, como o Tom costuma descrever, é o fast track da consciência, é a pista rápida. Então, você tem aquele monte de trânsito parado, né? A consciência evoluindo lentamente, e aí ela tem a oportunidade de vir para cá e pega aquela pista livre e engata a quinta e vai embora, engata a sexta, né? A quinta já não tá mais, não é mais o limite. E se o carro for Mas, elétrico, sei lá, pisa fundo só, né? Não tem problema. Mas o que acontece? Aqui são situações ideais, onde existe uma coisa que eu sempre trago também nas minhas postagens, que é aquela questão de regras, né? Regras do jogo, que a gente vem trazendo para todo mundo aqui com frequência, mas são regras bem definidas. E a mais básica delas é causa e consequência, né? Aqui é uma realidade onde você faz escolhas e você é livre para fazer. Esse é o livre-arbítrio, é na escolha, na ponta da escolha. E aí você acompanha a consequência e vê o que dá e aprende alguma coisa com o processo. Então, você põe o dedo na tomada, leva choque, põe a mão no fogo, queima, né? Você maltrata alguém, provavelmente aquela pessoa vai desgostar de você, vai te maltratar de volta, para falar outro tema qualquer. Então, os temas são assim. Esta realidade, pelo fato de ser tão amarradinha, diferente de uma realidade mental apenas, né, onde a gente normalmente está, que é como se fosse um sonho. Qualquer coisa que você pensar se cria. Não tem causa e consequência, não tem amarração. Então, é por isso que esta realidade é ajeitadinha. Para quê? Para que a gente possa ter esse pré-primário de evolução aqui. E a gente pode ter até a universidade, depende de quanto cada um avançar, ok? Mas é uma escola, ela é positiva, esta fonte é positiva, eu costumo dizer e reforço, não existe nada na criação da nossa realidade, no Big Bang digital, que gerou esse ambiente virtual, este videogame que a gente joga a vida aqui, não existe nada no ambiente que seja ruim. Se você olhar o que é realmente que a gente classifica de ruim, são criações nossas, que a gente criou com as escolhas. A gente vem escolhendo, vamos dizer, desde as cavernas, escolhendo coisas que estão resultando em resultados que coletivamente a gente pode estar gostando do que está vendo ou não, individualmente também, né? Tem resultados que são individuais, resultados que são coletivos. E tudo que você vê de ruim aqui não foi criado pela fonte. Nossa, que fonte maldosa, ela me pôs aqui e me largou para eu me ferrar. Não, ela não criou estas coisas. Ela criou um ambiente maravilhoso e nós precisamos tratar de aproveitar o cenário e começar a escolher legal, escolher amorosamente, para que o ambiente fique mais agradável, porque está em nossas mãos. O Salvador não vem de fora, não vem de roupa azul e capa vermelha para tirar você daqui e levar para um lugar bom, porque aqui é muito ruim. Não, você está onde você criou e tem exatamente o que você precisa para aprender e criar diferente. Então, é libertador, é libertador. sim. Ninguém está sendo perseguido, ninguém foi jogado num lixão. Então, assim, está em suas mãos tirar o melhor suco, né, com as frutas que você recebeu aqui. Então, é o que eu queria até talvez encerrar a minha mensagem de hoje dessa forma extremamente positiva, né? Você tem o poder de descobrir a verdade por você mesmo e ser livre, ok? Você não depende dessas não depende de ser manipulado por nada, nem por nenhum criador de medo. Atenção, cuidado. Medo não te ajuda em nada. Segurança de si, autoconhecimento é o que te tira do buraco e que te leva adiante. Então, não siga, não vá atrás, se me permitir a sugestão, você é livre para fazer o que quiser, mas busque coisas que sejam positivas para você, que te empoderem, que te libertem, e não coisas que te acorrentem a soluções de terceiros para aplacar os medos criados por terceiros, apontando coisas que talvez às vezes nem existem, ok? Ah, tá, o Sol vai explodir, a Terra vai acabar quando? Daqui 5 bilhões de anos, não se preocupe com isso. Volta e meia, não, é verdade, volta e meia alguém Eu sei. posta, a última que eu vi é que a Lua está se afastando da Terra 3 centímetros por ano, ok? Então, em 5 bilhões de anos, a Lua vai soltar da Terra e vai cair no Sol. 5 bilhões de anos. E aí a pessoa está lá na tela, olha, a Lua está se afastando e vai mergulhar no Sol. Gente, isso é manipulação. A pessoa está tentando chamar a atenção, nem que seja só para atrair curtida e atenção, para gerando medo. Então, isso é feito diuturnamente, né? O tempo todo. Então, não
não se deixe levar pelo medo, a realidade é positiva, a fonte é uma fonte que ela está sempre crescendo, ela não tem limite de evolução, mas ela, já a esta altura, com uns bilhões de anos nas costas, ela é extremamente luminosa, ela é cegante para qualquer um que entra em contato com ela, porque é uma luz assim que a gente não dá conta, é luminosa, é positiva. Tudo que ela põe no ambiente é positivo, só que é uma escola, e às vezes a gente pisa na bola. Quem pisou na bola? Fomos nós mesmos. Então, o que a gente tem que fazer? Ir lá e corrigir. Derrubou algo no chão, vai lá e limpa. Jogou lixo, vai lá e cata. Nós temos que pôr a casa em ordem e a responsabilidade é nossa. Temos o poder para isso e o ambiente bom pode ser criado por nós mesmos. Com certeza. E, na verdade, não precisa ir muito longe, é só olhar em volta e ver que você está dentro de uma inteligência fora de qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? A gente não consegue nem conceber o que é essa inteligência que faz que o planeta funcione do jeito que ele funciona, que o universo funcione do jeito que ele funciona, que a vida aconteça aqui na Terra do jeito que ela aconteça. Então, a gente tem que confiar nessa inteligência, porque é uma inteligência fantástica, né? Se você olhar cada detalhe do que existe aqui, você só vai ficar cada vez mais maravilhado, né? Então, tem falando de religião, né, como a gente falou, o Primeiro Testamento, né, era um Deus muito bravo, né? Lembra de olho por olho, dente por dente, e fez isso, se vinga, Exigindo e sacrifícios. sacrifício disso, daquilo. Depois veio Jesus e deu uma suavizada, né? Ele colocou o amor, né? O perdão, né? Então tem o mandamento resumido disso, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus é uma coisa assim muito vaga também. Como é que eu vou amar a Deus? Eu nunca vi Deus, como é que é isso? Mas o que eu aconselho as pessoas a fazerem é começar a querer conhecer Deus. Então, como é que você quer conhecer Deus? Você vai olhando para a obra, seja lá Deus, ou a fonte, ou a consciência, seja lá como você chama. Mas olha para o Criador, olha para o que está por trás disso. Quando você começar a olhar para isso, você vai começar a ter admiração, né? E aí, quando você começa a admirar, você vai começar a gostar e depois você vai chegar até a amar isso, né? Então, é um processo. Mas a gente nem olha, né? Se você for olhar para um mosquito, o mosquito é um negócio fantástico. É um universo. A gente não consegue criar um mosquito, né? O ser humano, com toda a nossa tecnologia, a gente não é capaz de criar um mosquito. Então, a gente está dentro de uma inteligência, uma tecnologia fenomenal, e a gente não dá bola. A gente acha que é tudo besteira e a gente ainda reclama do tempo, hoje está calor, choveu demais e não sei o quê, e é isso e aquilo. A gente está num negócio fantástico. Agora, cabe a gente começar a olhar para isso, né? E aí, a gente começando a olhar para isso, a gente vai começando a ter mais intimidade e a gente vai poder não só conhecer, admirar, amar, a confiar nessa inteligência, né? Que é o mais importante aqui, a gente falando de medo. Eu confio que essa inteligência está fazendo o melhor para acontecer o melhor para mim sempre, independente do que seja, porque eu confio nesse processo que eu estou inserido e eu faço parte desse processo, né? Porque senão eu não estaria aqui. Então, eu também sou parte dessa inteligência. É preciso que a gente dê valor a isso tudo e reconheça isso tudo. E aí a gente vai parar de ter medo de certas coisas que não fazem sentido. Essa também é a minha mensagem aí para hoje. Legal, legal. Obrigado, Zeca, e obrigado a todos que estejam participando aqui conosco e que nos seguem todas as terça-feiras. Terça-feira que vem tem mais. É Está isso muito aí. gostoso esse papo aqui, a gente tá tendo um feedback muito positivo. Espero que a gente continue fazendo por um longo período, ajudando o melhor que a gente puder, e, em especial, libertando as pessoas do medo, né? Porque realmente o medo não leva a nada de positivo. O que leva a algo de positivo é uma atitude mais amorosa. Nós não precisamos ser perfeitos hoje nem amanhã. Nós precisamos melhorar todos os dias um pouco
na direção de ser mais amorosa. É só isso. E não é para garantir nenhum benefício final, não. É para melhorar a nossa qualidade de vida agora, né? E o final vai ser a somatória de tudo que a gente lograr nesta vida e em todas as outras. Beleza? Isso aí, com Valeu, então. certeza. Obrigado, Obrigado, Zeca. Mário. Um abraço. Tchau, tchau. Forte Até a abraço. próxima. Tchau. Tchau, tchau.